Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos inspire. Inicialmente eu mando um grande abraço para o meu irmão Arnaldo, meu grande poeta, inspirador, presidente da Casa Fonte de Esperança. E que possamos chegar ao coração e à consciência de cada um diante do tema que vamos propor sobre dor, lei de causa e efeito, sofrimento. Eu fiz um roteiro, conforme eu prometi ao meu grande amigo poeta, e vamos ver como é que nós nos saímos nesse roteiro. Eu começo a refletir sobre a questão da dor como um medicamento que nós necessitamos para, no estágio atual, crescermos espiritualmente. Nós somos espíritos ainda bastante imperfeitos e, por causa da nossa imperfeição, temos até, por misericórdia de Deus, a capacidade de escolhermos as nossas provas antes de reencarnar, mas é claro, em face das nossas imperfeições, com orientações dos mais esclarecidos. Então, em função dessas capacidades de escolhermos as nossas provações antes dos renascimentos, nós planejamos alguns cenários de desafios para enfrentarmos as dores, para enfrentarmos as experiências, desafios, que nos possibilitarão esse adiantamento na escala evolutiva rumo à pura e eterna felicidade, conforme consta na questão 115 do Livro dos Espíritos. Portanto, as dores, ou o que eu chamaria de experiências, desafios, são verdadeiramente companheiras dessa caminhada. Por isso, sugerimos aceitá-las com coragem, com resignação, a fim de nos depurarmos moralmente e intelectualmente também, porque nós aprendemos bastante com a dor, uma grande mestra. Kardec ele chega a afirmar que a dor é um aguilhão que nos impele para adiante, para frente, na senda de nossa evolução. Isso vocês podem encontrar constante no livro da Gênesis, item 5, no capítulo 3. Não é uma tendência nossa, diante da dor, atribuirmos a outros, a terceiros, a culpa das nossas dores, das nossas frustrações. Na realidade, a dor, como eu disse no começo, resulta das nossas imperfeições. As nossas imperfeições que nos levam ainda a cometer erros, erros que nos trazem consequências, evidentemente. Então, elas resultam das atitudes, resultam de procedimento, resultam das ações praticadas, quando em desacordo com o Código Moral de Leis que trazemos na consciência, conforme consta também na questão 621 do Livro dos Espíritos, porque é onde nós trazemos inscrita a lei divina na consciência. E para nós suportarmos a dor, nós devemos assumir a responsabilidade das escolhas, sejam escolhas, no caso, para trazer a dor, uma escolha até pela imperfeição, mas também pela tendência, as escolhas erradas, equivocadas, do qual nós vamos tangir para o erro, que trará necessariamente também a dor como um convite para podermos com o erro aprender e consertar ou reparar o erro. Nós precisamos nos esforçar para um processo de gradual mudança comportamental, dentro dos padrões éticos e morais do Evangelho, porque nós somos cristãos, e exatamente visando, ou a fim de nos libertarmos dos resultados agradáveis, das insubmissões a essas leis já gravadas em nossa consciência. Nós, enfrentando as provas, enfrentando as expiações aqui na Terra, de uma forma resignada, nós conseguimos transmutar as faltas, nós conseguiremos também depurar os nossos individuadíssimos espíritos perante as leis divinas. Ninguém gosta de sofrer. Evidentemente, se eu perguntar a qualquer uma pessoa que eu conheço se ela gosta de sofrer, ela vai dizer que não. E pelo menos em sã consciência ela não vai dizer que gosta. Aliás, o próprio sofrimento já é uma rebeldia por inaceitação da dor. Então, a questão da diferença entre dor e sofrimento. A dor, todos passamos por ele. Todos os seres humanos passam pela dor. Todos. Seja mais ou menos esclarecido, passa pela dor. A dor é consequência ainda da imperfeição.
A perfeição só conseguiremos quando chegarmos na condição, na escala de primeira ordem, que daqui a trilhões de anos, como espíritos puros, na escala dos anjos, né? Então, enquanto não anjos, nós somos imperfeitos, né? Ainda temos imperfeições, ainda temos que crescer para chegar a uma relativa perfeição. Então, dentro dessa condição, o sofrimento, a rebeldia, a não aceitação, a dor como um convite para esse crescimento. A dor é necessária, o sofrimento, portanto, é apenas uma escolha. E normalmente nós, por rebeldia, escolhemos sofrer quando o convite da dor nos remete para o nosso crescimento. Quando a dor chega, em qualquer momento, ninguém permanece indiferente a ela. Ela é importante, né? E diversas vezes a dor chega através de doenças físicas, atormentando aquela saúde antes estável. Parece que nós estávamos realmente com uma saúde tão estável. Quando a doença bate a porta, opa, aí a dor realmente ela vai interferir em nossa vida. A dor chega para todo mundo também através das angústias de uma separação de um ente amado pela desencarnação. É uma dor muito forte. Todos passamos por ela. Por quaisquer caminhos que a dor nos visite, ela sempre será decisiva, uma presença decisiva para alterações dos estados emocionais. Então a dor ela precisa ser encarada de uma forma inteligente, ela é importantíssima para um mundo de prova e expiação como o nosso. Ela sempre traz consigo um caráter pedagógico, é como um convite ao cultivo das virtudes que ainda não dispusemos vivenciar, ou nos esforçar para vivenciar. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo que as dores ou as experiências, desafios, que é um termo que eu gosto de utilizar, são sempre indicativas de um fim de uma aflição e de um começo de um aperfeiçoamento espiritual. Isso quando acolhidas com humildade, com mansidão. Por que humildade e mansidão? Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, manso e humildade. E achareis repouso para as vossas almas. Então, mansidão e humildade, ou seja, humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia para a consolação prometida por Jesus. Por isso que nós falamos que é muito importante, né, para o nosso processo diante das experiências e desafios, como indicativos de uma aflição, de um convite para o nosso crescimento, de começo de um aperfeiçoamento espiritual, mas se for acolhida com humildade e com mansidão. Por isso, há 3 categorias de dor. Eu analiso aqui 3 categorias de dor, conforme eu anotei aqui. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílios. Vamos analisar a dor evolução. A evolução, a dor evolutiva, né, a dor que nos impulsiona para frente na rota da evolução, como diz Allan Kardec na Gênese, ela atua de fora para dentro, aprimorando-nos, até porque sem ela não haveria avanço moral. Então veja a importância da dor para o nosso avanço intelecto-moral. A dor expiatória ou a dor expiação, ela vem de dentro para fora. Ela advém daquelas marcas dos equívocos cometidos em nossa caminhada, dos séculos que se foram, muitas vezes, e alguns desses erros, dessas marcas detendo-nos em labirintos de muitas aflições. Então, essa dor expiação, ela nos oportuniza um processo de reparação dos erros perante a lei divina inscrita na própria consciência. Então, é um outro tipo de dor. E tem, por fim, essa dor que para nós é importantíssima também, considerando a nossa imperfeição, que é a dor auxílio. O que é uma dor auxílio? A dor auxílio advém pela intercessão de amigos devotados, almejando sempre a nossa felicidade, o nosso progresso intelecto-moral. Lembre-se que eu estou falando sobre intelecto-moral. Não existe evolução só com uma asa, como diz Emmanuel, a asa. A evolução se dá pelo voo de 2 asas, na sabedoria e o amor. Então é a questão intelectual e moral. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar a nossa queda no abismo da criminalidade. Então, a dor auxílio é quando nós recebemos o que ele chama de bênção prolongadas e dolorosas enfermidades, muitas vezes no corpo físico, para que haja exatamente um afastamento ou evitarmos, né, uma queda fatal, grave, nos abismos da criminalidade. Então a dor é importante, é uma dor auxílio.
inclusive para o serviço preparatório para a nossa desencarnação, essa dor auxílio que nos... Porque a desencarnação pode, né, alcançar qualquer um de nós com surpresas na transição da morte de uma forma desagradável. Então, a dor ela tem várias nuances no campo da dor auxílio, promovida pelos nossos amigos espirituais para nos socorrer mesmo. Então, é uma dor socorrista, né? Agora, vamos ver a questão de uma dor no campo da doença física, né? Quando ela se apresenta, ela muda muito as questões emocionais. Um infarto, por exemplo, do miocárdio, uma trombose que pega lá realmente através de um coágulo de uma das artérias do cérebro, uma hemiplegia, seja lá um câncer penoso ou penosamente suportado, ou a questão da senilidade, a pessoa vai envelhecendo, vai ficando caduco, vai ficando com problemas de raciocínio e tal, de uma forma, às vezes até de uma forma prematura. E muitas outras patologias da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio. Então, não é amaldiçoar as doenças, pelo contrário, elas nos auxiliam a evitarmos quedas em criminalidades, na maioria das vezes. Por isso ela existe, não como castigo, porque Deus não pune. Nos estatutos de Deus não há espaço para punições. Deus é amor, Deus é energia de amor puro. Então não existe nada fora do amor. Então não existe lei da dor. Existe um convite da dor para o amor, mas não como uma lei. Não existe a lei da dor, não. A dor é um convite, é entender a dor como auxílio e não como castigo. As pessoas tendem a carregar a dor como um castigo. Depende de como você vai encarar. Se você trouxer uma carga de autopunição, você realmente, por decreto próprio, por autodecreto, você revoga o decreto de Deus, que, pelo menos a lei de Deus que estabelece a não punição, e sim a reeducação, o reaprendizado. Aí, por autodecreto, você pode criar uma punição para você, mas é um problema seu, você tem que resolver com você. Porque Deus não pune, Deus corrige, Deus nos ama profundamente, portanto, Ele nos dá a chance de reaprendermos com o erro e continuar a nossa marcha, porque nós somos espíritos imortais, nós somos para sempre. Não é para a próxima encarnação, como alguns já querem ser mentores de centros espíritas, mentores de casa espírita, mentores de bairro, mentores de cidade, mentores de país e mentores do planeta. Devagar, vamos chegar lá. Repito, para isso nós temos alguns trilhões de anos para frente. Vamos devagarinho. Cada passo, um passo firme para frente e para o alto. Para que haja, para que nós, né, eu coloco aqui no meu roteiro, que a alma se recupere dos enganos e que haja incorrido na reencarnação, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na erraticidade. Então, está aí a questão também da presença da dor auxílio. Para essa possível recuperação dos nossos enganos, aprendermos com os nossos erros, através dessas longas reflexões benéficas, disciplinadoras, inclusive, né, para que nós possamos ingressar de uma forma respeitável no mundo espiritual ou na erraticidade, que é um termo utilizado por Allan Kardec. Na verdade, pessoas que oram muito, mas oram mais de uma forma mecânica, sem sentir o que realmente pronunciam, ou pensam que pronunciam, ou mentalizam numa oração. Mas, na verdade, a oração habitual, o comportamento retificador, a clara percepção mental e o bem a si e ao próximo retratam as atitudes inteligentes daqueles que almejam o bom aproveitamento da dor no processo de evolução. Bom aproveitamento da dor no processo de alta evolução também. Para alguns, as dores, aí usa um termo bastante sânscrito, bem oriental, que eu não tenho nada contra, mas precisamos repensar, né? As dores, na realidade, são karmáticas, é um termo que alguns usam, não é adequado. O espírita não emprega o termo karma, evidentemente, que em sânscrito significa ato deliberado, força ou movimento. E nesse aspecto, dentro de uma visão mais sânscrita, no significado sânscrito, né, cada pessoa colherá o fruto das suas ações. A princípio, as ações são importantes. Claro que atrás de uma ação virá uma reação, embora a ação, a reação, ela está muito ligada a uma vida mecânica, né? Uma vida bastante... É lei até da física, né? É uma das leis de Newton, porque a lei moral é a lei de causa e efeito. Ação e reação é outro tipo de lei, né?
essa matematização realmente da lei de ação e reação é um pouco diferente. Mas, aliás, são as pessoas que são muito autopunitivas, querem punir os outros dentro de uma lei, realmente, não, você tem que sofrer, ninguém tem que sofrer coisa nenhuma. Tu tem que ser bom, ninguém tem que ser bom coisa nenhuma. Nós somos convidados à bondade. Nós temos a liberdade de fazer o mal, fazer o bem. Eu posso fazer o mal, posso, mas não me convém fazer o mal. Eu tenho a lei do dever. A lei do dever é um aguilhão que, de alguma forma, da minha consciência, me convida para que esse mesmo dever seja o guardião da minha probidade interior, seja da honestidade para comigo mesmo. Isso é muito importante. Mas ninguém tem que nada. Você tem que ser bom. Ninguém tem que ser bom coisa nenhuma. Deus não impõe nada. Deus, ele apenas nos convida amorosamente. Nós temos o tempo, somos eternos. Nós somos imortais, nós temos o infinito. Eu posso demorar um pouquinho mais. Adolfo Hitler vai chegar também à angelitude. Ainda que dure muito mais do que qualquer um de nós, mas vai chegar, porque Deus quer que seja assim. Porque nós somos filhos de Deus, nós já temos o DNA do divino em nós. Deus não tem erro de fabricação na criação divina, e nós somos criaturas. Então, de alguma forma, em algum momento chegaremos lá. Agora, uns delongam um pouco o tempo de chegada, né? A chamada, aspas, eternidade de sofrimento, ela própria cria para ela. Mas ela também chegará lá. Isso é muito bom, isso é profundamente consolador. Não nos acomodarmos, né? É ir com um passo normal, né? Gradualmente para chegarmos a essas condições. Afirmam alguns confrades que o sofrimento atual não está essencialmente relacionado às ações erradas do passado, porém ao estado de imperfeição moral mantido no presente. Eu mais ou menos tendo a não concordar integralmente com isso. As ações, elas são importantes, claro que são ações erradas do passado, podem trazer exatamente consequências. Agora, se eu agir errado, porque eu mantenho a minha imperfeição. Agora, eu sofro porque eu agi ou eu sofro porque eu sou imperfeito? Dentro de uma hierarquia, o sofrimento não. A dor, ela é resultante exatamente ainda da minha imperfeição. Então, não é castigo, é a minha imperfeição. Não é punição, então é a minha imperfeição ainda que me traz a necessidade da dor como um convite, não como punição. Então, defendem que sofremos nesta atual encarnação em virtude da imperfeição do qual ainda não nos libertamos. E não por causa de atos errados atuais ou de outras encarnações, dizem esses nossos irmãos. Cremos que nós devemos ampliar a reflexão, porque se a dor, pelo menos a dor atual, não tem causa presente, onde é que estará a causa da dor atual? Certamente numa vida anterior, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, ainda que nós não tenhamos necessariamente que fazer uma relação de ação e reação, ou seja, eu fiz isso por causa disso, eu vou pagar por isso. Porque se a gente for realmente pensar assim, cada coisa errada vai trazer uma consequência. Cada coisa errada vai trazer uma reação. Então, e a soma de muitas coisas erradas vai trazer uma reação grande. Não é assim que a coisa acontece. Nós erramos por ignorância, nós erramos por má vontade, nós erramos por intenção ou por não intenção. Existem várias gradações dos equívocos pela nossa ignorância. E repito, a dor não é reflexo punitivo de nada. A dor é um convite para o reaprendizado. A dor é um convite para que nós possamos repensar e com uma nova oportunidade fazer a correção, aprendendo com aquilo que nos leva ainda a ser mantida a dor em cada um de nós. As leis divinas, elas devem ser satisfeitas por todos nós. Ou seja, caso contrário, se nós não conseguirmos obedecer às leis divinas da consciência, permaneceremos nesse círculo de reparações das violações aos códigos morais de lei da consciência. Parece que são palavras, jogos de palavras, mas tem um fundamento muito grande, porque se formos submissos, submissão é nos submetermos à missão de cumprirmos a lei divina da consciência. Então, de alguma forma, se nós formos submissos às leis inscritas na própria consciência, todos nós lograremos felicidade um pouco mais rápidos, né? Haverá uma leveza em nossa vida, um contentamento de viver, porque nós estamos nos submetendo a essas leis da própria consciência. E aí a importância realmente da obediência a essas leis. Sabemos que Allan Kardec ele faz uma alusão ao termo causa e efeito, sem citar o termo karma, por isso que nós espíritas não utilizamos o termo karma, para fazer uma avaliação e esclarecer as razões das causas da dor e das aflições, ou atuais, ou as anteriores, está lá
como eu disse, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. A reencarnação jamais será um processo punitivo, pois nós renascemos para a reparação dos erros. Nós renascemos para aprendermos com as provas e nos depurarmos espiritualmente. Essa é a finalidade da reencarnação. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga: qual seria então o objetivo da encarnação? Não há mais clareza do que a resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec. A lei de Deus inflige a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição pelas sucessivas reencarnações. Então, é de alguma forma muito importante os processos reencarnatórios, não como punição, mas como um convite para irmos aprendendo, inclusive com os nossos erros, e crescermos para chegarmos à pura e eterna felicidade. Então, as dores, de alguma forma, porque a felicidade é a meta final, é através dos nossos esforços, é através dos desejos de melhoria, de avançarmos sempre, de alcançarmos a relativa perfeição, que é a nossa meta. Só vocês lerem a questão 115 do Livro dos Espíritos, que vocês vão ver que a nossa meta é essa. E quando eu falo nossa meta, não existe exclusão. Todo ser humano chegará lá, mais cedo ou mais tarde. Uns mais rápido, outro menos rápido, porque murmuram, ou seja, eles se rebelam contra as leis divinas. Mas chegarão também, só demorarão mais tempo. As dores, devido a erros de vidas anteriores e atuais, são muitas vezes o efeito do erro cometido, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, está no Evangelho. Sofremos muitas vezes o que fizemos sofrer os outros. Então, quando fala sofremos muitas vezes, não quer dizer que sofremos sempre. Sofremos muitas vezes o que fizemos sofrer os outros. Agora, nós podemos aprender, né, com os erros que cometemos por ignorância, por imperfeição, e com o convite da dor, nesse reaprendizado, buscarmos os caminhos corretos. Se nós formos duros, por exemplo, desumanos, aí tem a lógica também da lei de causa e efeito. Se nós formos duros, se nós formos desumanos, poderemos ser tratados duramente e com desumanidade. Poderemos ser, não quer dizer que seremos, mas poderemos ser porque nós fomos dessa forma. Se nós formos orgulhosos, nós poderemos nascer em humilde condição. Quando eu falo poder, é a lei de liberdade. Eu posso ou não passar também pelas condições, né? Depende do que eu programei em um processo reencarnatório, auxiliado pelos meus mentores espirituais. Porque, como eu disse, a reencarnação não tem função punitiva, nunca teve e nunca terá. Se formos avarentos, egoístas, ou se fizermos mau uso da nossa riqueza, poderemos viver nos privados do necessário. São um processo dentro de causa e efeito, lógica, que é um quadro de reparação que faz sentido, evidentemente. Se nós formos mau filhos, certamente poderemos sofrer o procedimento dos nossos filhos também na maldade, assim vai. Isso é uma lei. Eu acho que em algum momento, numa visão de relação causa e efeito muito simplista, porque existe uma complexidade, um jogo muito mais complexo nesse processo para o crescimento moral de cada um de nós. Por quê? Porque se Deus não pune, Deus é o amor e nada existe fora do amor, então o amor, o convite é do amor, a dor convida para o amor. E um processo punitivo vai como que me obrigar, supostamente me obrigar, né, a querer ser bom. Se eu não for bom, eu vou para o umbral. Se eu não for bom, o obsessor vai me pegar. Aí vem aquela obrigatoriedade. Aí eu vou mascarar virtudes, porque eu tenho medo, porque senão o obsessor vai me pegar. Senão eu vou para o umbral, porque isso não é bondade. Isso é medo de você mascara a virtude, são pseudo-virtudes, porque você tem medo de, não tem que ter medo. Toda virtude, ela precisa ser desenvolvida consciencialmente, sem medo de nada. Aliás, sem medo de você mesmo. Por isso, ter coragem. Ou seja, coragem é agir com o coração, você agir amorosamente, para que você possa entender toda essa lógica, né? Evidentemente, as dores não são penalidades, porém, são sábios convites, porque as leis de Deus, elas não comportam processos punitivos. Não há nenhum espaço nos códigos divinos em que esteja incerto um código de punição. Não há. É claro que você vai encontrar muitas essas palavras, até mesmo na codificação. Mas nós hoje, com conhecimento complementar da doutrina espírita, nós aprendemos muito que a doutrina espírita não é uma doutrina condenatória, não é uma doutrina que propõe as punições divinas, né, a ira divina. Não existe isso. Isso foi criado
por umas mentes não muito sadias ou muito ligadas à obediência para recompensas, né? Em forma de obediência a grupinhos. Não, nada disso. O que eu quero dizer é que não existe lei da dor, não existe lei de punição. Deus ama, Ele espera, Ele usa o tempo e não, aspas, a punição para nos corrigir. O mecanismo utilizado por Deus para o nosso crescimento é o tempo e não a dor, não a punição. Fique bem claro. A dor, sim. A dor é um convite, não é lei, mas é um convite muito próximo do amor. Então, aquilo que incomoda é um convite para que nós possamos aprender no incômodo para viver a tranquilidade, a leveza e o contentamento. Mas como convite, nunca como punição. Vira autopunição, mas aí é problema de quem está transformando a dor em sofrimento. Que é a liberdade que a pessoa tem. A dor é necessária, já que a dor sendo necessária como um convite para o amor, o sofrimento é uma escolha. Eu transformo a dor, porque eu não quero nem passar pela dor, e por não querer passar pela dor, transforma em sofrimento. Isso é rebeldia. É não aceitar de que Deus não pune. Não, se Deus não pune, eu me puno. Quer dizer, fica revogada a partir de agora a lei de Deus que não pune, então eu, na minha prepotência, assumo a onipotência. A partir de agora, Deus que é onipotente, ele perde a onipotência, e eu agora crio a lei de punição, vou me punir. E quero que todo mundo seja punido. É uma arrogância muito grande de cada um de nós, né? Desculpe, meu garganta também é ruim. A lei de Deus está impressa na consciência de cada um. Porque eu coloco aqui no meu... Por isso, identificamos a lei da liberdade, de escolha, da sua progressividade, à medida que cumprirmos o código moral de lei da consciência. O convite, transformar os nossos vícios em virtudes. O convite é esse. O convite é transformar nossas más tendências em virtudes. Ao invés de eu esmagar a minha natureza má, eu procuro conviver com ela e aos poucos ir transmutando. Como dizia Jesus, reconciliai com o vosso adversário. O maior adversário que eu tenho em mim ainda do meu mundo egóico, são exatamente as minhas tendências chamadas negativas, que ferem os códigos do Evangelho. Eu vou reprimir isso? Não. Eu não tenho que reprimir as minhas naturezas negativas. Eu tenho que acolhê-la, ressignificá-la e substituí-la de uma forma amorosa, e a coragem, de uma forma amorosa, exatamente para que nós possamos, aos poucos, ir criando uma nova versão do eu, uma nova versão da nossa personalidade, sempre com o foco no bem. O foco sempre será o bem, a bondade. Deus é amor. Eu falei isso, vou repetir, eu anotei aqui. Não existe nada fora do amor. Não existe nada fora de Deus. Portanto, que não existe nada fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. As nossas escolhas acarretam na essência as implicações boas ou ruins. Sofremos as consequências naturais de todas as escolhas equivocadas. Então, na realidade, o sofrimento, que na realidade já é inaceitação da dor, e a dor é uma consequência das nossas escolhas equivocadas, mas repetimos, diante da dor, nós precisamos efetivamente acolhê-la, para que, como um convite, possamos chegar mais próximo do amor, a partir do esforço para desenvolvermos as virtudes que já trazemos inscritas na própria consciência. É uma busca de um esforço constante de identificação com a pessoa boa que nós já somos, o amor que já temos, a luz que já possuímos, porque o Espírito é luz. Eu não sou um Jorge, eu não sou esse corpo, eu apenas tenho esse corpo, eu sou muito mais do que isso, e cada um de nós é muito mais do que um corpo. Porque se Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é o espírito, e os espíritos responderam a Allan Kardec que o espírito é uma centelha, é uma chama divina, então nós não somos corpo, nós somos uma centelha, nós somos uma chama divina, então nós somos luz. Em essência, nós já somos isso. E em latência, nós já trazemos a semente de todas as virtudes. O que nós precisamos fazer é cuidar dessas sementes para que elas cresçam e se tornem árvores frondosas, cuidando com carinho, com amor, dessas latências, dessas virtudes, dessas sementes maravilhosas que nós já trazemos em nós, em nosso DNA divino,
né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, de qualquer maneira, se as nossas escolhas acarretam na essência as implicações boas ou ruins, para o ego pelo menos, nós sofreremos as consequências naturais de todas as escolhas equivocadas como um processo de convite para aprendermos também com os equívocos. Os nossos estados felizes ou os nossos estados infelizes são reflexos dos esforços que empregamos para desenvolvermos virtudes ou permanecermos na preguiça moral. Quando eu falo preguiça moral, é exatamente a inércia, né? A acomodação moral. A pessoa não quer avançar. Ela entra numa zona de conforto ou ela entra com um ganho secundário na acomodação. Na realidade, é um acovardamento, porque para você se tornar uma pessoa melhor, você precisa realmente se esforçar, dar muito trabalho, se esforçar para humildar o orgulho, amansar a rebeldia. Nós somos muito rebeldes e profundamente orgulhosos. Isso dá trabalho, né? E ficamos na preguiça moral. Ficamos numa zona de conforto, né? Achando que os outros são errados. Eu estou salvo. Eu estou na frente de todo mundo na evolução. A gente sempre faz comparação. E quando nós fazemos comparação, ou boa ou ruim, isso é péssimo. Não temos que comparar nada. Nós temos que nos conhecer. A comparação, o parâmetro que nós temos que ter são as leis de Deus. Se eu estou cumprindo as leis divinas da consciência, aí eu preciso saber como é que elas funcionam. Eu preciso investigar como é que elas funcionam dentro da minha consciência. Porque a gente mal sabe como é que elas funcionam. E a maior dela é a lei do amor, que tem, na realidade eu chamo lei de amor tridimensional, amor, justiça e caridade. E considerando o amor, a justiça e a caridade, se nós fizermos as coisas que nós escolhermos fazer por amor, escolhemos fazer por justiça e escolhemos fazer de forma caridosa, eu estou absolutamente cumprindo as leis e os códigos divinos da consciência. Lá na reticidade, evidentemente, né, não adianta a gente tentar buscar a imunidade das nossas fraquezas, porque a força necessária para a superação das viciações estão dentro de nós. Ou seja, quando nós chegarmos na erraticidade, não há qualquer código que castigue ou recompense. Por lá, vigora a lei da escolha relativa das provas, como eu disse, em conformidade com a lei de causa e efeito, sem nenhum tipo de caracterizações de punição. Não existe essa possibilidade. A punição está na consciência de quem está passando por isso. É ela que se pune. Mas aí é um problema dela, não é Deus que pune. Deus não pune. Aí é ela que tem que resolver com ela, nós é que temos que resolver conosco, porque nós achamos que só nos punindo, só sofrendo muito, caprichando no sofrimento que eu vou me purificar. As pessoas pensam equivocadamente, não é esse o caminho. O que purifica é o amor. A única coisa que faz nos realmente arrebatar-nos cada vez mais em luz é o amor, não a dor. Não esses sofrimentos estranhos, tacanhos, né, de supostas purificações, porque tem aquele até que se maceram, se mutilam e tal, como se isso fosse trazer pureza. Não é isso que traz, evidentemente. Como nós dissemos, antes o espírito de escolher o que ele irá enfrentar nas provas da encarnação, será sempre um convite ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento intelectual. Deus, ele oportuniza ao espírito falido uma nova experiência reencarnatória, uma experiência desafiadora, como um convite para, seja um convite amoroso, seja um convite doloroso, aí é um convite mesmo, né? Para essa reparação, para esse reaprendizado das derrocadas morais de vidas passadas ou atuais. É importante nós avaliarmos os códigos de causa e efeito, ou a lei de causa e efeito com o máximo discernimento. As pessoas interpretam mal a lei de causa e efeito ou interpretam de uma forma bem particularista, né? Bem particular. O mecanismo da lei de causa e efeito possibilita tanto reparações desafiadoras quanto gratificações surpreendentes até. Joana de Ângeles fala sobre isso, né? E são gratificações justas, criteriosas, são bastante controladas. Mecanismos esse de lei de causa e efeito que expressam a resposta de Deus contra a desarmonia estabelecida ou as nossas insubmissões aos códigos morais de lei da consciência. Mas, de qualquer maneira, a lei de causa e efeito, ela tem, digamos assim, ela tem um mecanismo maravilhosamente, assim, equilibrador para que nós vejamos em Deus não um punidor, não um cobrador, ao contrário, um Deus que ama, porque Deus já nos vê como anjos. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é presente, Deus é o aqui e agora. Por que eu digo? Porque Deus é incriado, então ele não tem passado. Nós temos, nós fomos criados, mas ele não tem. E não terá futuro. Deus é um presente permanente.
Deus, se Deus é um presente, não está preocupado com o futuro. Deus, ele já nos vê como anjos, porque sabe que nós seremos anjos, então ele já nos vê como tais. Então para que ele vai nos punir? Ele é amor, nada além do amor de Deus, né? Então, de qualquer maneira, o que nós queríamos falar sobre a questão da lei de causa e efeito, ninguém está sujeito ao domínio aleatório da chamada casualidade. O acaso não existe. O acaso não pode governar os nossos destinos. É a lei de causa e efeito, é a lei de causalidade que ordena, que corrige, que atua na imensidade extraordinária de todo o universo conhecido e desconhecido. Tal divina lei existe para que nós nos protejamos de nós mesmos e não objetiva processos punitivos nem absorções. Olha que coisa interessante, né? A lei de causa e efeito, ela existe para que nós nos protejamos de nós mesmos. Ela é tão importante porque ela traz exatamente as consequências das nossas escolhas, né? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Temos liberdade, mas seremos responsáveis por essa liberdade dos efeitos da escolha. Mas ela não existe como punição. A lei de causa e efeito é para que nós nos protejamos de nós mesmos. Ou seja, quando vem aquilo que incomoda o ego pelo erro que eu cometi, eu vou buscar uma coisa realmente que me traga uma satisfação, uma leveza, um contentamento, ou seja, fazer a coisa certa, cumprindo o código moral de lei da consciência. E a lei de causa e efeito é esse convite, ou seja, é exatamente um mecanismo para que nós nos protejamos de nós mesmos, sem nenhum tipo de objetivo de processo punitivos e sem absorções também. Então não existe absorções nem punições, existe uma lei para que nós nos protejamos de nós mesmos. Sofremos após a desencarnação os resultados das viciações que não conseguimos transmutar na vida física. Quando eu falo sofremos, que é a escolha, são os vícios que eu mantenho, é uma escolha. Se eu transformo o vício em virtude, aí também é uma escolha. Aí exatamente fica muito mais fácil esse processo de transmutação da vida física para o mundo espiritual, com mais leveza, com mais suavidade, com mais contentamento, com mais luz conquistada, com mais leveza. As leis divinas gravadas na consciência asseguram que a felicidade e a infelicidade sejam reflexos naturais das nossas escolhas em graus de pureza ou preguiça moral. Em função de tudo que nós estamos analisando sobre a questão da dor, nós podemos delongar as nossas dores pela perseverança no mal ou atenuá-las e até anulá-la pelo exercício do bem. Isso é importante dizer. Então, não existem males que não sejam anulados, não existem consequências que não possam ser anuladas, né? Em forma de dor, né? Porque os mecanismos que suavizam a chibata da dor é o arrependimento. Então, você entra num processo de arrependimento, está lá no Código Divino, né? O que é arrependimento? Arrependimento, ou seja, nós temos consciência do erro que nós cometemos, nós sabemos da dimensão do erro, do delito que nós cometemos, e a partir dessa conjugação do movimento psicológico de termos consciência e saber o tamanho, da dimensão das consequências desse erro, mas também um propósito, firme propósito de não reincidir no mesmo erro. Esses três movimentos chamam-se arrependimento. Eu sei que errei, tenho consciência do erro, sei das consequências, ou seja, da dimensão em que esse erro causou ao próximo, e me proponho, ou seja, eu tenho um propósito firme de não reincidir no mesmo erro. Esse movimento chama arrependimento, que me leva ao segundo, que é a expiação. E a expiação, necessariamente, é a ação de extrair a pureza, porque ex, em latim, quer dizer extração, extrair. Pia quer dizer pureza, ação de extração da pureza, isto é, extrair uma pureza que há em nossa essência divina, a fim de que haja necessária e amorosa reparação. Então nós vamos fazer a reparação, que é o último estágio no movimento, a partir do arrependimento à expiação, vem a reparação, mas a reparação amorosa, que consiste exatamente em fazermos o bem, primeiramente a nós mesmos, e fazermos em seguida, né, o bem àqueles a quem fizemos o mal. Então arrependi, expiei e reparei. Dentro dessa realidade, em síntese, para que nós possamos fechar a nossa live, ou melhor, o nosso estudo, toda imperfeição, assim como todo delito dela decorrente, traz consigo a necessidade da reparação. É preciso haver uma reparação para que nós possamos nos aproximar da lei do qual nós fomos insubmissos, que é a lei de Deus. Assim, a doença é apenas um convite, não uma punição, mas um convite divino para a reeducação
reparadora dos excessos que cometemos que levou à doença. E do uso mental irresponsável nasce exatamente a preguiça, o tédio, a preguiça moral, né? A inércia, a acomodação. Não há sentença condenatória, jamais haverá sentença condenatória especial para cada erro. Há consequência natural, mas não como sentença, é uma consequência dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei profundamente moral. Repito, um pouco diferente ou muito diferente da lei de ação e reação, que ela é mais mecânica, né? Ela é mais matemática. Podemos nos libertar das imperfeições por força da vontade, pelo pensamento e sentimento. E os nossos pensamentos já advêm de todas as nossas informações cognitivas, de todos os nossos aprendizados. Não existe pensamento sem um aprendizado. E o pensamento contínuo é um atributo do ser humano, o animal não tem isso. Então, o nosso pensamento continuado é fruto, reflexo do sistema cognitivo ou do mapa cognitivo, exatamente, do esquema cognitivo, dos aprendizados que nós tivemos. Daí nascem os pensamentos. Então, evidentemente, se o pensamento me transmite um sentimento que me leva à emoção e que pode me trazer doença ou saúde, isso tudo precisa ser guiado pela minha vontade. A vontade é soberana. A vontade é que vai dar norte a esses pensamentos. Vai fazer com que eu possa colher do meu mapa mental, ou da minha realidade, desse mapa consciencial, o melhor material para eu poder pensar bem, sentir bem e na emoção viver bem também. Inclusive, igualmente, nós podemos extinguir dores decorrentes, assegurar a nossa felicidade relativas. Agora, fazendo um retrospecto rápido para nós podermos encerrar definitivamente. Lembre-se das dores e estímulos, né? Emmanuel, ele diz o seguinte: toda a questão da dor não se vincula somente à reparação de erros cometidos, diz Emmanuel, pois o exercício do amor e do trabalho aniquilam o dogmatismo dessa afirmação de que a dor necessariamente é um processo de reparação o tempo todo. Não, a dor tem outras funções também. Nós temos que acabar com esse dogmatismo dessa afirmação, né? Dessa lei de olho por olho, dente por dente. Isso não existe. A natureza nos ensina de forma concreta, oferecendo-nos metaforicamente soluções simples ao desafio da dor. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, a criança chorando irresponsável ou semi-consciente para desenvolver os próprios órgãos. Vejamos, uma pedra burilada poderia até condenar o martelo como um perseguidor, entretanto o martelo nada mais faz do que elevar as condições de valorativa dessa pedra para a admiração do homem. Vejamos a árvore nobre, que acusaria o machado que a derrubou por instrumento de tortura. No entanto, o machado apenas requisitou para o serviço respeitável na residência do homem e essa árvore nobre. Noutras conjunturas, diz Emmanuel, vejamos um aluno que está em ásperas disciplinas de estudo, sem o qual não conseguiria o título profissional que deseja. Vejamos um bisturi manobrado por mãos hábeis e aptas ao rasgar os tecidos do doente para restituir a saúde. Isso traz dor, traz dificuldade, como a áspera disciplina, esse bisturi que corta, que rasga tecido. Reflitamos nisso. Acolhemos as dores disciplinadoras da nossa caminhada com serenidade, com proveito. Sem dor, não teríamos alertas edificantes e sem obstáculos, pelo menos em relação à experiência que nós precisamos. Então, tanto a dor como a experiência, nenhum de nós consegue avançar na depuração intelecto-moral. Existem, então, as dores de expiação que nós mesmos criamos e que nos cabe aceitar com gratidão e respeito, portanto, é muito importante, não sou eu que digo, Emmanuel, dores de expiação que nós criamos, que nós precisamos aceitar com gratidão e respeito em nosso auxílio. Então, é importante, diante da dor, respeitá-la e agradecer também. Importa considerar sempre que a vida está repleta de dores e estímulos, sem o concurso dos quais não entenderíamos a própria vida. E aqui, mais no final da minha fala, né, como a dor tem um preço da redenção, eu procuro realmente lembrando o jargão da ostra. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem. Esse jargão da ostra diz que a ostra que não foi ferida não produz pérola. O que é isso? As pérolas, então, são feridas curadas. Pérola
que sai da ostra, na realidade a pérola em si, são feridas curadas. Por quê? Aí eu vou contar. As pérolas são produtos da dor, resultado exatamente da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar, cobrem o grão de areia com camadas de mais camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Se você já se sentiu ferido, eu repito para terminar nossa fala, pelas palavras rudes de um amigo, se já foi acusado por ter dito coisas que não disse, suas ideias já foram rejeitadas, então produza uma pérola, cubra as suas mágoas e as rejeições sofridas com camadas e camadas e camadas de amor. Um grande abraço, meu querido Arnaldo Rocha, e eu te peço realmente desculpa pela pressa, pela rapidez, eu acordei praticamente agora, minha voz não está 100%, mas o que vale aqui é a intenção, não é a eloquência, falar bonito, falar feio, não. É uma proposta de refletirmos sobre a dor, reaceitá-la, acatá-la, aprender com ela, agradecer por ela. Essa foi a ideia, né? E não pensarmos em leis de punição, porque Deus não pune, Deus é amor, nada fora do amor, nada fora de Deus. É acabar com essas coisas, dizer que eu tenho que ser bom, ninguém tem que ser bom coisa nenhuma, nós precisamos ter consciência da importância da bondade, da benevolência, da indulgência, do perdão, como diz exatamente Jesus na compreensão do verdadeiro sentido da palavra caridade. Dito isto, um grande abraço para todos e muita paz.